Papi Blue, olá Mami Blue. Tratemos sobre a responsabilidade do incapaz. Seja o incapaz por questão de idade, seja o incapaz por questão de amentalidade. O incapaz tem potencial de causar dano? Lógico, pra caramba, olha aqui. No meu exemplo aqui, ó, tem uma criança aqui com essa carinha de espírito de porco. Sim, incapaz pode causar dano. Mas o incapaz responde pelos danos que causar? Existe imputabilidade civil no Brasil? Existe. O nosso Código Civil, artigo, nos vai ser muito claro ao dizer que, por regra, o incapaz responde pelo prejuízo que causa. Quando eu digo responde pelo prejuízo que causa entendo o patrimônio dele é retirado para ressarcir a vítima. Mas mais importante do que saber a regra é saber a exceção. Quando o incapaz não responde. O incapaz não responde quando tem responsável e o responsável tem patrimônio. De novo, o incapaz não responde quando tem responsável. A lei determina que naquele caso é aquela pessoa que vai responder. Lembra daquele vídeo que eu falei sobre responsabilidade por ato de outrem, um fato da coisa? Então aqui, ó, é responsável pelo incapaz. Pai, mãe, tutor, curador, educandário, hospedaria. E o empregador? Sim, empregador, porque tem o jovem aprendiz, tem o menor aprendiz, então nada impede aqui que ele seja aqui um empregado na condição de aprendiz, mas esteja sob vigilância de alguém, né? O empregador, nesse caso, terá culpa não em vigilando, culpa em eligendo. Culpa em vigilando é do pai, mãe, tutor e curador. Pois bem, se esse incapaz que causou o dano tiver esses responsáveis e os responsáveis tiverem patrimônio, o incapaz não responde. Agora, se o incapaz está aqui, ó, se ele é forever alone, se ele não tem um dos responsáveis, ele responde. E também responde o incapaz se ele, mesmo tendo o responsável, olha, tá aqui o filho que causou o dano, tá aqui o pai. Se o pai não tiver meios, para reparar o dano, o incapaz também responde. E aí é o seguinte, a nossa lei vai dizer o seguinte: essa reparação feita pelo incapaz não pode privá-lo do mínimo a sua subsistência, do mínimo a sua sobrevivência. Então não pode ser retirado todo o patrimônio do incapaz. Tem que ficar ali o mínimo para a sua subsistência. E um detalhe importante é que mesmo que o incapaz não tenha patrimônio, ainda assim não significa que ele está livre de imediato. Porque o nosso CPC nos diz que se o executado não tiver patrimônio, ficará sobrestado, ficará suspenso a execução por 1 ano e depois começará a correr a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é o seguinte: se no prazo da pretensão, ou seja, em responsabilidade civil 3 anos, se em mais 3 anos não for encontrado patrimônio desse incapaz, aí a execução é arquivada. Mas isso significa o seguinte, que nesses 3 anos, se o incapaz vier a ter patrimônio, então lhe será retirada a parcela desse patrimônio para pagar aquilo que ele deva ressarcir, aquele dano que ele deva reparar. Portanto, existe algo chamado prescrição intercorrente, previsto lá no novo CPC, e o STF já diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição, que no caso da responsabilidade civil são 3 anos. Então é o tempo que leva para se procurar patrimônio desse incapaz para que ele repare o dano. Então olha, só para você não divagar. Quando o incapaz não responde, 1, quando tem responsável, e 2, quando o responsável tem patrimônio. E uma vez que o responsável pagou o dano, esse responsável tem ação de regresso? Ação de regresso, aquele nosso último vídeo, tem ação de regresso? Todos têm ação de regresso, exceto pai e mãe. De novo, todos, tutor, curador, educador, todos esses aqui podem regressar contra o incapaz. Todos. Podem ir lá e tirar patrimônio para se ressarcir do que pagou. Menos pai e mãe. Então pai e mãe respondem com patrimônio próprio, se tiver, e não tem direito de regresso. Não sei se eu acho isso justo. Mas é isso que está no Código Civil, está aí o artigo. Aliás, está aí na parte final desse artigo aí. Veja, o nosso STJ
nos diz que essa responsabilidade do incapaz, ela é mitigada, subsidiária e equitativa. Está aí o julgado. Ela é mitigada justamente porque, primeiro, se vai procurar um responsável. Ela é subsidiária porque ele só responde se não houver um responsável com patrimônio. E é equitativa justamente porque não pode privar esse incapaz do mínimo para a sua subsistência. E nós temos um enunciado das jornadas de direito civil, que eu não concordo, mas é importante que seja explicado, dizendo que se esse menor for emancipado, ele responde solidariamente com o seu responsável. Estranho isso, né? Também acho. Mas também nos diz um outro enunciado, também de jornada de direito civil, dizendo que se foi um ato infracional, aqueles previstos como crime de criança e adolescente, chamado ato infracional do ECA, do 116, a responsabilidade nesse caso é direta. Sequer vai pegar patrimônio do responsável, ainda que tenha responsável, porque nesse caso aí funciona como uma penalidade essa responsabilização. Nós conversamos sobre responsabilidade civil do incapaz. Tratemos agora sobre tarifação da RC. Existe tabela para a reparação de perdas e danos? Vamos descobrir no próximo vídeo. Vamos lá? É isso.